Ontem happy remedies, a gente discutiu remédios felizes. and as I was telling you, you can make your own E como eu group of disse para remedies vocês podem according gerar to o próprio your grupo de remédios de vocês, understanding de and your acordo aptitude. como vocês usam This e a makes aptitude. it very helpful. This E makes the isso practice easy. ajuda muito na nossa prática, Arriving at a remedy facilita makes it easy. muito tendo esse grupo de When remédios. you have one very important character in the patient, Quando você running tem through a uma group, característica que permeia o paciente, then when you arrive at that aí, character, quando você descobre ou obviously, identifica again, essa which is a característica, very important one, e mais uma vez tem que ser uma característica muito, muito importante, running through and through the whole que case, permeie todo o caso, and seen in, as I said, in many different situations in e life, que é visualizado em várias incidences in life. áreas So da what I vida, em do is vários when I want to incidentes find da out vida. something E very quando characteristic eu about quero the patient, descobrir o que é mais característico no paciente, I ask them about the childhood nature, number one. eu pergunto para eles sobre a natureza deles na If there infância. has been any Essa é a primeira change coisa que eu in that. faço. E depois eu vejo se teve alguma mudança desde a infância até If agora. some of the characters of a person's Se alguma das childhood are características carried into de his infância adulthood, dessa carried pessoa into chegam his até a idade adulta, present situation até a also, situação, até a even if he's condição now atual do 50 years paciente, old, mesmo que o paciente hoje tenha if it is 50 still anos de idade, present, se essa then that característica ainda becomes estiver presente, inherent aí genetic character of the passa patient, a ser which uma has not característica genética improved during inerente life. ao paciente That e que is não muda extremely durante important. toda a vida. Então, é de suma importância. Secondly, Em segundo in lugar, situations of crisis, em how a person situações de reacts. crise, a forma That como is essa what pessoa tells us reage à about crise. a Isso person's também nos informa muito reaction. sobre a We reação always que want aquela to know the pessoa tem. reaction, A gente sempre how precisa he entender is essa going reação, to react saber to como que o certain paciente situations, vai reagir a situations situações of sadness, de tristeza, situations of death in family, de morte na família, situations of some financial crisis, de problema financeiro, major que incidents ocorrem in na his vida. life, Esses have been problemas que exposed acontecem to na vida, fear, se ele or some se ele foi exposto a alguma coisa muito accident, assustadora ou algum whatever, acidente, and how he seja o has que for. reacted in that E a situation. forma como ele reage numa situação Rest is de estresse como well essa nos informa muito. Então a gente pede alguns exemplos para o paciente. that becomes one of the most important Então, characteristics essa which característica we need é to take extremamente importante e a your gente precisa prescription. tomá-la It is ao important that the prescrever. remedy has Então é to muito cover that. importante que o remédio cubra essa característica também. So yesterday we talked about the happy remedies. Ontem a gente falou então dos remédios Saw felizes, cannabis indica, alegres, a gente falou de sativa, cannabis indica, sativa we saw elapse. e falamos também de elapse. We talked about the elapse in detail. A gente falou em Those detalhes remedies. sobre One, I made a elapse mistake e outros yesterday remédios. also. Agora eu fiz um erro ontem, Elapse, cometi I um erro. Eu said falei that the sobre a bleeding elapse is bright red. que o sangramento tinha uma cor vívida, mas na verdade não é um vermelho claro não, como eu disse, é um vermelho bem escuro, muito escuro. Na literatura, disse-se que as secreções são escuras, são pretas, o sangramento também se aproxima do preto, e a cera do ouvido também fica muito escurecida. Então eu peço perdão, ontem eu disse que era uma cor, era um vermelho claro, muito forte, quase estridente, mas não é o caso não. Eu estava pensando em outro remédio. Aqui o sangramento é muito escuro. Todas as secreções são muito, muito escuras, se aproximam da cor negra. Inclusive a cera do ouvido. Em segundo lugar, foi feita uma pergunta sobre o movimento oscilatório. Eu não sei se tem essa rubrica no repertório, eu não consigo encontrar, mas eu tenho certeza que está na matéria médica, tanto no FATA quanto do Boric. Então, existe sim movimento em oscilação. Nas duas retificações que eu tinha para fazer hoje sobre o dia de ontem. E quando você leu, isso aparece lá no primeiro parágrafo do Boric Fara. Eu estava olhando nas generalidades.
Sim, na matéria médica. Agora, como eu disse, eu tentei encontrar no repertório, mas não consegui encontrar na parte dos gerais. Agora, o Dr. Crispim me diz que está lá na matéria médica. Então, ótimo, então temos aí uma confirmação. Eu achava que era um sintoma mais da matéria médica, mas que também agora existe, descobri que também existe no repertório. Então, essa era a errata que eu queria passar para vocês, as correções que eu queria passar para vocês sobre ontem. It should be in generals, basically. Fica nos gerais, porque trata-se do corpo inteiro, não é só uma parte do corpo. São 5 remédios: movimentos gerais, oscilatórios, aconito, elaps, zincum e os outros que aparecem. E também outro movimento que é rotação, que é cannabis índica e estramônio. Me parece que há alguns outros ali também, mas eu não consigo ler da cabine. Então são vários tipos de movimento. Movimento em rotação, movimento de esfregar as mãos, deslocamento de um lado para o outro dos membros superiores. Então são várias rubricas que aparecem aqui em relação ao movimento. Agora, também aparece no repertório. Então, isso confirma o que a gente disse. A gente sempre precisa confirmar a matéria médica no repertório. Como eu disse, se e Boric e Fatak falam da escuridão das secreções, da cor escura das secreções. Isso já está, inclusive, logo no primeiro parágrafo já se vê isso. É bom poder confirmar o sintoma em 2 ou 3 matérias médicas diferentes. Que é Boric. Como dissemos ontem, é bem parecido com os remédios de cobra. A gente vê aqui as secreções bem escuras, tendendo por preto. Gosta o desejo por leite amanteigado, diarreia, e aí ele fala também da movimentação. Paralisia do lado direito, frutas e líquidos muito frios, sensação de frio no estômago, e precisa ter também esse movimento oscilatório. Ele fala que é necessário que haja movimento oscilatório. Espasmos, constrição da faringe. E quando eles se alimentam, eles sentem que o alimento ou a bebida ficou presa aqui no centro do tórax e ficou ali um tempinho antes de cair até o estômago. Então, nesse período, eles têm uma sensação de frio extremo, bem aqui no centro, perto do duodeno. Aqui diz que piora, né, que frio piora. E em alguns casos eu já vi que também o gelo melhora, e é por isso que eles gostam de consumir gelo. Isso porque eles sentem aquele frio na região epigástrica e no esôfago, e essa sensação melhora com o consumo de gelo. Agora é isso que eu tinha para falar para vocês sobre ELAPS, para corrigir ou para complementar o que foi dito ontem. Ontem, no final do dia, a gente começou a falar sobre sintomas agudos. A gente vai dedicar o dia de hoje e de amanhã a isso. A gente vai falar de vários casos sobre doenças agudas e depois a gente vai olhar na matéria médica para ver o que tem lá, e vamos também voltar a falar sobre o que a gente falou no finalzinho do dia ontem, a teoria dos 5 elementos, ou Panchwatwa. São 5 elementos, então: energia, ar, fogo, água e terra. No corpo humano, esses elementos se representam da seguinte forma: a energia é representada pela atividade, o ar pelos mentais, fogo pelos termais, água pela sede e terra pelos gerais e particulares físicos.
Inclusive, se você tomar tudo isso, você vai conseguir chegar até no constitucional do paciente. Se você tomar tudo isso, né, a gente toma os mentais, os gerais físicos, os gerais particulares. Agora, num caso agudo, se você se ativer a isso, apenas a essa parte dos 5 elementos, você consegue fazer uma prescrição muito rápida. E os resultados, eles vêm muito rápido em casos agudos. Eles são muito satisfatórios em casos agudos, até mesmo em doenças mais graves, como, por exemplo, a epidemia de dengue, de chikungunya por causa do Zika vírus. Se você conseguir proporcionar resultados para o paciente bem rapidamente, sem efeitos colaterais, isso aumenta muito a reputação da homeopatia. É muito bom para a nossa prática. Inclusive, lá na Europa, no século XVIII, começo do século XIX, havia uma epidemia de escarletina, de febre escarlate e outras pestes, e a homeopatia foi um remédio que ajudou muito, foi uma prática, perdão, que ajudou muito nessas épocas de disseminação de doenças e ajudou a salvar muitas vidas. Se vocês lerem a literatura antiga, a gente vê testemunhos sobre isso. Milhares e milhares de pessoas estavam morrendo com a peste e outras epidemias, e a homeopatia conseguiu encerrar isso, ou pelo menos diminuir o ritmo das mortes. Então, quando a gente consegue ter um resultado bem satisfatório em uma época de epidemia, isso aumenta muito a fama da homeopatia. E os resultados em pacientes agudos costumam ser muito rápidos e costumam ser vistos imediatamente. Por exemplo, você tem uma febre hoje, amanhã você já está bem, já passou a febre. E aí você fica surpreso com aquilo. Você vai dizer, nossa, como a homeopatia foi rápida. Eu achava que era uma coisa mais lenta para doenças crônicas. Não, não. Quando eles veem esses resultados tão rápidos, isso aumenta muito a confiança do paciente em você e na homeopatia. É um marketing muito bom para a nossa prática. Porque eles vão contar para os seus amigos, sim, eu me consultei com um homeopata, estava com uma pneumonia muito séria, que a alopatia não resolveu, fiquei internado, não resolveu, continuei doente depois de um mês. E aí, quando eu recorri à homeopatia, em questão de poucos dias eu já estava bem. Então, são bons resultados para o paciente, não produzem efeitos colaterais e até ajudam na economia, porque diminui o número de internações em hospitais e exames muito caros, tratamentos muito caros na alopatia. Então, a homeopatia, se vocês trabalham no governo, vocês sempre podem demonstrar os resultados da homeopatia em casos de epidemia, por exemplo, porque com o tratamento homeopático, os resultados são muito mais rápidos e, ao apresentar esses resultados para os superiores no governo, isso aumenta o orçamento para o departamento de homeopatia, por exemplo. Lá na Índia, num dos estados mais ao sul, nós tínhamos um problema de encefalia japonesa, que é uma encefalite que afeta crianças muito pequenas, praticamente recém-nascidos até 1 ou 2 anos de idade, e centenas de crianças morreram. E aí descobriram que aquilo ali podia ser resolvido com uma combinação de 2 ou 3 remédios. Um deles era arsênico, os outros eu não sei. Então eles começaram a distribuir esse remédio para todos os vilarejos do sul da Índia. E eles já tinham distribuído para mais de 10 milhões de pessoas naquele estado. E depois de mais ou menos 3 ou 4 anos, não existia mais qualquer caso remanescente de encefalite japonesa, sendo que apenas alguns anos antes, centenas de crianças tinham morrido. Então, o governo dessa parte da Índia acatou a sugestão do médico homeopata, que trouxe dados ali, e através disso conseguiram um tratamento que de fato resolveu o problema. Eles continuam fazendo monitoramento, continuam financiando as medidas de saúde, e qualquer epidemia que agora aconteça na Índia, imediatamente o governo já entra em contato com as organizações de homeopatia e pergunta, olha, você já tem alguma coisa aqui para essa epidemia? Porque se vocês tiverem, a gente adoraria receber informações de vocês, porque a gente gostaria de passar o tratamento para a população. Então é uma forma que a gente tem para popularizar a homeopatia, deixá-la mais famosa e disseminá-la.
Como eu disse, a teoria dos agudos, então, antes de mais nada, ela tem como base a atividade. A atividade é a coisa mais importante. Vida significa mudança. Viver é mudar. A vida não é estática. Tudo no nosso corpo está mudando o tempo inteiro. Acontecem várias reações o tempo inteiro dentro do nosso corpo, em nível celular, em nível de órgão, em nível de tecido e até mesmo na mente. Sempre há algum tipo de mudança, algum tipo de alteração acontecendo. E a vida é isso, a vida é viver, é mudar. A gente não fica parado no mesmo lugar, não. Na vida a gente muda. Sempre tem alguma coisa que está mudando na nossa vida, no nosso corpo. E toda célula, todo tecido e todo ser humano reage às ações, a algum tipo de estímulo. Quando acontece um estímulo, há uma reação. E essa reação se dá de acordo com a nossa Constituição. E é por isso que a forma como nós reagimos é de grandíssima importância. E passa a ser ainda mais importante no caso de doenças agudas. Portanto, a vida significa mudança, as ações, ou a ação é a primeira reflexão da vida, e é por isso que a ação representa a vida. A atividade é a base dessa tabela de doenças agudas do Dr. Vijayakar. Então, toda essa teoria de agudos tem como base a atividade. Agora, a atividade vai mudar, vai variar de uma constituição para outra, de uma pessoa para outra. A velocidade da atividade, o tipo da atividade, varia de uma pessoa para outra. E é por isso que a individualização é tão importante. A velocidade da atividade muda, varia e é pautada pelo tipo de constituição do paciente. Na tabela do Dr. Vijayakar, são 3 tipos de atividade que ele descreve. Uma delas é a atividade diminuída, segunda é a atividade aumentada e a atividade que permanece igual. E aí ele faz umas subdivisões. Depois a gente vai mostrar a tabela para vocês. Mas, por exemplo, a atividade diminuindo significa dividida em embotamento ou quando o sono é tão grande que a pessoa não consegue agir. É um sono quase incontrolável. Na parte de aumento de atividade, há umas subdivisões também. Por exemplo, inquietude física e ansiedade ou inquietude mental. E também o caso onde aumenta a loquacidade. E quando é a mesma atividade, quer dizer que não teve nenhum tipo de mudança na atividade. Então, o tipo de atividade e a velocidade da atividade são o que decidem ou que nos ajudam a decidir qual é a constituição do paciente. E é por isso que quando a gente está afunilando, ou restringindo, ou eliminando os remédios na repertorização de casos crônicos, a gente sempre deve levar em consideração a velocidade. Isso para poder descartar um ou mais remédios. Você não tem como dar um remédio lento para um paciente rápido ou o contrário. Então, se você acha que a pessoa é argentum nitricum, por exemplo, fósforos, ou beladona, por exemplo, pessoa muito rápida, muito ativa, super ativa, vocês não vão poder usar geosmium, por exemplo, ou heliborus. Porque pessoas que são muito, muito lentas, vocês não podem usar remédios como argentum nitricum, ou fósforos, ou beladona. Então, até a velocidade ajuda a gente a definir o remédio no final das contas. A mudança na atividade durante um episódio agudo ou uma doença aguda sugere que se trata de uma mudança temporária. E, por isso, a constituição do paciente muda temporariamente. Então, digamos que muda o nível de atividade. Digamos que durante o período agudo, o nível de atividade mude. Ou aumente, ou diminua, ou continue igual. Essa mudança na atividade durante um episódio agudo significa que provavelmente vai ser temporário. Agora, significa também que temporariamente a constituição mudou. Então, vocês precisam descobrir se foi isso que aconteceu. E, se tiver sido, aí você precisa prescrever o remédio de acordo com o estado atual, presente do paciente naquele momento. E se você fizer isso, e fizer a prescrição dessa forma,
that a correct acute remedy given to Aí a vocês vão ver patient que with um acute remédio disease, agudo, mind you, prescrito para um paciente com uma doença important word aguda, here is the correct acute remedy, a remedy if you are able to lembrem-se find do out remédio right away atual and agudo. give it Se the você conseguir first identificá-lo time, e you will prescrevê-lo see logo that na this primeira vez, remedy você not vai ver only que no caso helps desse in the remédio, acute situation não of só the ele acute ajuda disease, it will com a cure the acute doença disease, aguda, cura but essa it will doença aguda, also enhance como the também action of the constitutional which you have amplia already a given ação to do a patient. constitucional So this que já is foi prescrito wonderful. para o paciente. If your Então, your isso é patient maravilhoso, during a porque chronic se você tiver um treatment, suppose he's paciente coming to you for asthma for com many um years, problema de or asma que asthma já for dura many years, muitos or anos ou arthritis, meses, ou um or problema de rheumatoid artrite, arthritis, ou diabetes, artrite whatever, reumatoide, he is seja o que coming to for. you for some Digamos que ele chronic já se disease, consulte com você há alguns and meses com uma if doença he crônica. falls sick during that treatment, Durante and o he has tratamento acute ele ficar disease, doente, passar a ter uma take doença the acute aguda, totality or você the vai acute tomar state, find a out his acute totalidade state, aguda his ou acute estado constitution, agudo, give the right acute remedy, you will find that his determina o acute will remédio get solved in a agudo day or certo, two, prescreve, but not vocês vão only ver que a his acute situação will aguda get vai solved in a day se or two, resolver em um but dia ou dois, also não his passa disso, chronic will mas start também improving even much aquela more doença better, crônica que ele já faster tinha vai than what começar it a was melhorar improving muito mais before. rapidamente do que melhorava antes, do que o ritmo Secondly, de melhora many a antes times I da have doença found out aguda. that the Muitas vezes constitutions também where you are not able to find the right genetic há constitutional simillimum, casos em que a they have gente não not been consegue able to encontrar o find, you are struggling, simillimum they suffer from an constitucional. acute E disease, são pessoas give que them an sofrem acute de uma remedy doença according to the aguda, acute você totality, prescreve um and then remédio agudo de later on, acordo com a it totalidade turns aguda out e that that depois, remedy mais is tarde, also você his descobre que aquele constitutional. remédio também era o In fact, constitucional those do who have read my paciente. book, Inclusive, quem there is leu a meu case livro where of a já leu child isso. who Leu um used to caso have de uma this criança craving que and would tinha eat his esse hair. desejo de And I comer o could not próprio find the cabelo. remedy for Eu this não child. consegui I encontrar um remédio para essa criança. Eu procurei para encontrar um remédio, mas naquela situação, naquele estado agudo daquela criança, era uma criança que precisava ficar no colo o tempo inteiro, era uma criança inquieta que não parava de chorar, muito irritadiça, sem conforto, não conseguia dormir durante a noite inteira, os pais tinham que ficar com a criança no colo durante a noite inteira, e aí o pai disse que a pior parte daquilo tudo era que não dava para ficar com ele no colo balançando, não, ele tinha que ficar ereto, tinha que ficar vertical, quietinho. Então, a rubrica é essa, carregado vontade de ser, porém em posição vertical. Então eu prescrevi o remédio, não só a situação aguda melhorou, como ela parou de comer o cabelo e tudo ficou normal. Então, muitas vezes, você vai descobrir o remédio constitucional durante o estado agudo do paciente. Então, naqueles pacientes que você está tratando já há algum tempo, né? Vamos rezar, tá? Deus, dá um agudo para esse paciente, porque eu não estou conseguindo encontrar o constitucional dele. Então, é mais fácil encontrar o remédio no agudo, porque você tem pouca informação no agudo, né? Em segundo lugar, quando você está prescrevendo um remédio agudo, você não espera meses para descobrir se o remédio está funcionando ou não. Em 24 horas, geralmente, nos agudos, às vezes nem 24 horas, eu ligo para meus pacientes, né, se eles moram por perto. Se eles vieram, por exemplo, no consultório de manhã, eu ligo à noite. Se eles vieram à noite, eu ligo no dia seguinte. E se eu não vir uma mudança em 12 horas, eu espero até mais 24 horas, e se não vir uma mudança, eu mudo o remédio. Então, por exemplo, doenças agudas, febris, dentro de 24 horas, tem que haver pelo menos um começo de uma melhora. Então, alguém que chega com pneumonia, é claro que eu não espero que ele fique totalmente curado em um dia, mas tem que haver o começo de uma melhora. A febre baixa, o apetite melhora, os gerais melhoram, o nível de energia e disposição melhora, os sintomas ficam mais brandos ou menos graves. Vamos dizer, ele tem diarreia aguda, ou 15 episódios de diarreia, essa aí diminui para 4, ou seja, isso aí é uma melhoria, ou seja, significa que a melhoria
está começando. Ou seja, então tira a mão, é isso aí mesmo, as coisas estão andando conforme deveriam andar. E aí, como eu disse, muitas vezes, quando você dá o remédio correto, a vitalidade do paciente melhora tanto que ajuda o remédio constitucional, né? Transborda, por assim dizer, e ajuda o remédio constitucional. Eu já vi muitas vezes que o remédio agudo está relacionado ao crônico. Ou é um complementar ou um remédio que se segue bem não é o caso em todos os pacientes. Eu diria que 50% a 60% das vezes o remédio agudo seria complementar ao remédio constitucional. Mas 40% das vezes pode ser um outro remédio que não tenha nada a ver com o constitucional. Então, no agudo, realmente fica mais fácil você descobrir qual é o remédio, né? Às vezes, como eu disse, há uma complementaridade, mas às vezes não é esse o caso. São remédios diferentes. Bom, ou seja, um remédio agudo correto, prescrito durante uma fase aguda a um paciente, também ajuda o constitucional a trabalhar melhor ou a dar mais resultados. Bom, e aí, como chegar ao remédio agudo? Você tem o gráfico na tabela, né? O que a tabela não menciona é que você procura a atividade ou o estado da pessoa, mas o que eu vejo é você procura qualquer mudança no estado da pessoa. Esse? Qual que você quer? Como chegar ao remédio agudo? Então, o que a tabela não menciona é que os termais, as atividades do paciente, a sede, os sintomas mentais, ele menciona, mas não fala que a gente tem que procurar mudança no paciente. Ou seja, se ele é uma pessoa de atividade normal e agora se tornou embotado, ou extremamente sonolento, ou hiperativo, ou ansioso, né? Isso, ou se o estado não mudou. Então, a mudança na atividade que está presente no paciente tem que ser levada em consideração. Mudança nos termais. Se ele é calorento crônico, mas no agudo ele se tornou friorento. Se ele é sedento no estado crônico e agora se tornou sem sede, essa mudança é importante. Por que isso é importante? Tá, vamos supor que não haja mudança na atividade, não há mudança nos termais. Aí você tem que pensar, antes de dar um remédio agudo, um outro remédio, você tem que dar o próprio constitucional. Tá? Esse é um aspecto que eu descobri com a minha experiência, que quando uma pessoa que já está tratando, vamos dizer, para alguma condição crônica, ele chega num agudo, eu primeiro procuro os termais, procuro saber, né? Os termais é atividade. E se eu descobrir que há uma mudança nos termais, a atividade ou sede, ou pelo menos 2 mudanças entre 3. Se não eu estou vendo mudança nos 3 aspectos, mas pelo menos em 2 aspectos entre os 3, aí eu vou pensar então em prescrever um agudo primeiro. Se não, eu simplesmente vou prescrever o constitucional antes de prescrever um agudo. É mais ou menos isso que o senhor está falando, é minha dúvida. That was my question. Right. Se eu estou diante de uma agudização do quadro crônico, eu estou dando um remédio que está ajudando muito o quadro crônico, o paciente está evoluindo bem,
e ele faz uma agudização desse estado crônico. Nesse caso, Sorry. Okay. No, acute exacerbation is you have to treat with constitutional. I'm not talking of that. A agudização você tem que tratar com constitucional. Eu não estou falando disso. Você tem um paciente com diabetes, você está tratando. E aí agora ele pegou uma virose, uma febre, né? Ou dengue. Mas o estado é o mesmo. Ele tem o mesmo nível de atividade, os termais são iguais, não mudou nada, a sede também permanece igual. Aí, se eu sei, eu conheço o seu remédio constitucional, digamos que seja acidose, natrumur, sei lá, XYZ. Então, eu primeiro daria o constitucional somente. Tá, eu não estou falando de agudização, tá, do crônico. Eu estou falando de uma doença aguda completamente diferente, né, para um paciente que já está sob tratamento crônico. Tá, outra coisa sobre essa tabela é que na Índia, as pessoas já vêm nos ver pela primeira vez no estado agudo. Você nunca viu esse paciente, você nunca tratou esse paciente. Ele já vem para você diretamente num quadro agudo, né? A minha criança, meu filho, está com febre, o senhor foi bem recomendado, né? Então, o que eu faço? Aí eu falei, tá, ótimo, pode trazê-lo. Então, o que acontece naquele momento, eu não sei qual é o estado constitucional, nem o seu remédio constitucional. Então, com base nessa tabela aguda, eu dou um remédio agudo, deixo o agudo se resolver, né? Tomar, por exemplo, um histórico, tomar o caso de uma hora e meia, numa criança que está irrequieta, ruim, né, irritada, é difícil. Então, com base no gráfico, você dá o remédio agudo, aí depois eu o chamo posteriormente, faço a anamnese e depois eu vejo se o remédio que eu prescrevi para o agudo está indicado para o estado crônico. Pronto, ótimo. Então, aí eu não faço mais nada, né? Aí eu uso exatamente o mesmo remédio. Eu tenho apenas que esperar que esse remédio esteja agindo. Se eu descobrir, né, depois dessa segunda visita, que o constitucional é diferente, bom, aí eu prescrevo só quando ele estiver deteriorando ou quando os sintomas, as queixas, né, do estado crônico dele ficam mais graves. Então, muitas vezes, mesmo os pacientes que veem ao meu consultório pela primeira vez na vida no estado agudo, o remédio agudo pode até funcionar para o estado crônico. Então, esse domínio dessa tabela dos agudos vai ajudar você a resolver seus casos crônicos. Então, o que você tem que procurar é mudança na atividade, mudança nos termais e mudança na sede. E, no mínimo, assim, mudança em 2 desses 3 aspectos, né? Mas, se pelo menos 2 mudanças acontecerem, você tem que procurar o agudo, prescrever esse agudo, e aí sim, depois o paciente pode voltar para o seu constitucional. Essa é uma pergunta que é sempre feita. Você está tratando uma pessoa para o estado crônico. Durante esse estado, há um estado agudo que aparece. A gente repete o constitucional imediatamente depois que a fase aguda, vamos dizer, acaba ou termina. A minha resposta é não. Você não precisa dar o constitucional ou repetir o constitucional só porque você prescreveu um remédio agudo para um problema agudo.
Tá? Então, você não precisa repetir o constitucional para um paciente que você já está tratando há algum tempo por um problema crônico, só porque você deu um outro remédio para ele no estado agudo. Então, como eu já disse antes, o remédio agudo vai ajudar ou ele age de uma forma sinergística com o remédio crônico ou remédio constitucional. Então, não há necessidade de repetir o remédio constitucional só porque você prescreveu um remédio agudo. Ou seja, eu espero que isso esteja claro. Repetindo, você prescreveu um remédio agudo para um paciente seu que já recebeu um remédio crônico. Então, só porque você prescreveu o agudo e o episódio cedeu, você não precisa repetir o remédio constitucional. Tá? Então, a mudança em atividade, mudança nos termais e mudança na sede, então leva a um estado agudo novo e aí você precisa descobrir um remédio agudo para o paciente naquele momento. Teoria dos agudos. A teoria dos agudos criada pelo Dr. Vijay Kar, se baseia na atividade, mais termais, mais sede, mas o aspecto mais importante, ou sintomas mentais ou físicos característicos que você pode encontrar naquele paciente que desenvolveu esse agudo. Um sintoma mental ou físico característico naquele paciente que ele desenvolveu no estado agudo. Então, normalmente, uma pessoa meiga compassiva se torna irritável, ou uma pessoa irritadiça se torna uma meiga ou branda ou compassiva. Então, uma pessoa que fala muito ficou quieta, ou uma pessoa normalmente quieta ficou faladora. Uma pessoa estável e calma agora está inquieta, né, fisicamente ou mentalmente. Ou alguém que é muito hiper, né, o tempo todo, se acalmou, né, está bem calma. Alguém cujos sentidos ficaram exacerbados, então começou a apresentar fotofobia, não consegue tolerar determinados odores ou cheiros, ou começou a desejar alguma coisa durante o agudo, ou começou a odiar alguma coisa que normalmente ele gostava muito. Então, se você encontrar esses tipos de mudanças durante o estado agudo, então isso se torna importante e aí seria característica mental ou física, né? Um sintoma mental ou físico característico, e aí você soma tudo isso e você chega ao remédio. Então, resumindo essa teoria dos agudos, e esse é a tabela original do Dr. Vijay Kar. Essa é a tabela autêntica dela. É o fluxograma, né? Atividade, a diminuída, aumentada, sem mudança. Então, sono, né, incontrolável, e é claro, ele só deu 3 remédios aqui, ópio, noz moscada, mas se você entrar no repertório, há 142 remédios lá. Esses são os remédios de 3 marcas, e é por isso que ele os mencionou aqui, mas há 142 remédios. Então, aqui nós temos a morosidade, aqui tem subdividido entre os que são calorentos e friorentos, e também o friorento ainda é subdividido entre o sedente e com sede, sedento e com sede. Então, quando a atividade aumenta, tem 3 tipos de atividade que podem aumentar, seria a inquietude física, a ansiedade mental ou
atividade verbal. Então, é atividade aumentada. Então, seria inquietude física, ansiedade mental e atividade verbal, que também aumenta. Então, no inquietude físico, você encontra os remédios para friorento e calorento, Rostox e Tarântula, e para a pessoa calorenta, Calisoft, Merksoft, Tarântula. Na ansiedade mental, nós temos uma subdivisão entre os friorentos e calorentos, e os frios. Eu acho que eu poderia fazer eu posso pedir para a Renata imprimir para vocês, né? Melhor? Né? Durante o intervalo, né? Essa é a primeira coisa. Há um programa de computador, né, para agudos. Eu obtive permissão dos donos para mostrar para vocês, né? Então, hoje à tarde eu vou mostrar para vocês. E aí fica tão fácil, é exatamente assim. É só você clicar nos números correspondentes, né? Olha, a pessoa, sono incontrolável, né? Aí o programa, no caso eu estou falando do programa, ele pede então o próximo item, né? Aí você coloca a sede, aí você coloca, vamos dizer, os termais, né? E você vai clicando e o programa vai te dando as próximas opções até que apresentam todos os remédios. Então, eu vou fazer um demonstrativo, né, e para vocês verem. E também a tabela, né? Essa tabela, esse gráfico aqui, eu vou mandar imprimir para vocês. Então, eu vou pedir a Renata para imprimir para vocês. Então, aumento de atividade, inquietude física, dividido em friorento e calorenta, ansiedade mental também, friorento e calorenta, e também subdividido em sem sede e com sede. E atividade verbal aumentada, que é subdividida em 3 partes, que é canto, versus fazer, escrever, e loquacidade, aumento de loquacidade. Então, essa atividade verbal, quando ela está aumentada, seria cantar versus fazer ou loquacidade. E os remédios em que não há nenhuma mudança seria o ópio, natriumuro e silícia. E mais um remédio importante que deveria estar aí também é o constitucional original do paciente. Então, não dava, podemos colocar aqui o remédio constitucional original se o paciente já está sendo tratado por você. Se não houver mudança no estado de atividade, você pode pensar em prescrever o remédio original constitucional, mesmo no agudo. Mas uma coisa que você talvez tenha que fazer, talvez você possa aumentar a potência no agudo. Então, o agudo, na realidade, são de 2 tipos. Nós estamos falando, nesse tabela agudo, nós estamos falando na explosão de uma sória latente, ou uma doença sórica, febril ou não febril, as doenças agudas. Mas essa tabela também é muito útil doenças sifilíticas agudas. Então, ele é muito útil em doenças sifilíticas agudas, como, por exemplo, pneumonia fulminante ou encefalite fulminante, ou encefalite potencialmente fatal, hemorragias profusas e outras condições em que a vida se encontra em perigo. A pessoa pode estar em perigo de vida. Então, essa tabela ajuda nas condições sóricas agudas ou também sifilíticas. Bom, passei para vocês a teoria, vamos ver na prática. Vamos estudar um caso. Na ansiedade mental, quais seriam os sintomas que se enquadrariam em ansiedade mental? Inquietude, choro, pessoa agitada, agitação,
É uma pessoa que não consegue ficar parada ou não consegue ficar cômoda numa posição específica. Então, mesmo deitado na cama, é aquela criança que fica virando para um lado para outro, tentando encontrar uma posição mais confortável para dormir. Também pode ser aquela criança que está mal-humorada, está birrenta e quer ser levada para o colo, ou a criança que quer mudar de lugar o tempo inteiro, passar de um cômodo da casa para outro, ou querem mudar de brinquedo. Pode ser até uma questão de capricho, por exemplo. Quando a criança pede uma coisa, você dá aquela coisa, ela não quer mais, pede outra coisa, etc. Então, qualquer situação em que a pessoa esteja inconfortável tem a ver com ansiedade, inclusive taquicardia, medo. Aquela situação estranha no corpo, pode ser uma pessoa que não consegue dormir, por exemplo, pegar no sono mesmo, estando com muito sono, mesmo estando febril, mesmo estando com dor no corpo, alguém que não consegue pegar no sono. Ou mesmo alguém que não consegue nem se alimentar, mesmo que esteja com fome, ou que não sinta o gosto dos alimentos. Então, são vários sintomas que se enquadram aqui na ansiedade mental. Agora, nesse caso, o Dr. Vijay fala mais das questões da inquietude, do mau humor, do choro, a criança que quer o tempo inteiro mudar de lugar. Tudo isso é enquadrado por ele como parte da ansiedade mental. Eu também tomo todos esses sintomas aí como parte da ansiedade mental. Ou a gente pode tomar isso tudo como um sintoma mental característico que foi desenvolvido durante a fase aguda. Inquietude física, isso quer dizer quando a pessoa quer fazer algum tipo de atividade física. Não é só aquela inquietude mental, mas também uma inquietude física. Uma pessoa que quer o tempo inteiro estar andando de um lado para outro, se move o tempo inteiro, ou uma criança que precisa ficar no colo. Aqui, nesse caso, o tuberculino não está incluído, mas eu colocaria aqui, não colocaria na ansiedade mental, mas colocaria aqui na inquietude física, porque as crianças que são tuberculino, elas ficam inquietas, inclusive em fase crônica, e aí precisam entrar num carro, precisam andar, nem que seja num carrinho de bebê ou no carro mesmo, no automóvel. No momento que você liga o carro e o carro começa a se mover, imediatamente a criança fica mais calma e pega no sono. Então, era uma criança que estava ali chorando há horas, você coloca no carro, leva para dar uma volta, e antes de andar 2 metros com o carro, a criança já pegou no sono. Enquanto o carro estiver em movimento, a criança fica ali tranquila. Quando você volta para casa, estaciona o carro, desliga o motor, mais uma vez, a criança volta a chorar. Então, é uma atividade física. Kali Sulf. Normalmente também há hiperatividade, mas no caso do Kali Sulf, a atividade aumenta. O nível de atividade aumenta ainda mais. Normalmente, uma criança que tem um nível de atividade normal, até mesmo meio embotada, agora começa a fazer coisas que antes não faria, por exemplo, que antes não fazia, como, por exemplo, brincar, correr de um lado para outro, fazer um monte de coisa. Então, a atividade aumenta no Kali Sulf. Não só existe a atividade mental, mas também física. No caso do Mercúrio, a gente sabe que Mercúrio não consegue ficar parado. Se você coloca Mercúrio ali na mesa ou numa superfície, ele sempre fica se mexendo, se movendo de um lado para o outro, nunca fica parado. Então, essa inquietude física nas crianças é muito saliente no caso do Mercúrio. Muita hiperatividade, quer se mover o tempo inteiro. Mas a atividade em tarântula é um tipo de atividade mais destrutiva. No tuberculino,
A atividade visa mudança, né? A criança quer ver as coisas passando pela janela do carro, ver as coisas diferentes que tem ali pela rua, várias atividades diferentes. Querem o tempo inteiro mudança, sempre se cansam do que tem lá e querem ver mudança. Rustox tem uma necessidade de movimentar os músculos e se sente melhor em movimento. Porque a modalidade característica ou crônica de Rustox é essa, a dor do corpo melhora com a atividade física, caminhar ou fazer algum outro tipo de movimento. Tarêntula pode ser tanto calorento quanto friorento, por isso que aparece nos dois grupos aqui. Quanto ao embotamento e também um sono incontrolável, eu já mostrei alguns casos para vocês disso. A gente vai ver mais alguns hoje. Um caso de tonsilite folicular aguda. Uma menina de 8 anos com tonsilite folicular aguda. Perdão, não é tonsilite não, gente, é amidalite. Amidalite folicular aguda. É uma menina de 8 anos que se queixava de dor na garganta e tinha uma febre de mais de 40 graus. Seria por volta disso, 104 Fahrenheit seria mais ou menos 40 Celsius, talvez até 41. Alguém aí tem como fazer a conversão? É mais ou menos por aí. Para ver quanto que seria 104 graus Fahrenheit. Eu acho que seria mais ou menos 40, né? Então, febre muito alta, mais que 104 Fahrenheit ou 40 Celsius. Já há 2 dias, depois de tomar paracetamol, a febre não baixou, não conseguiu baixar para menos de por volta de 39 graus ou 100 Fahrenheit. Ela também tinha muita dificuldade de sentir a dor ao deglutir tanto líquidos quanto sólidos. E além dessa febre, ela também sentia muito frio. Não gostava de ventiladores e precisava de 2 cobertores à noite. Na cidade de Mumbai, se você precisa de um cobertor, isso já significa que você é friorenta. No caso dela, eram 2 cobertores. Difficulty in swallowing. Ao engolir, né? Swallowing. Ao deglutir, a dor. Ela sentia a dor e tinha dificuldade. Basically it's the same, no? But difficulty is A dificuldade era justamente por causa da existência da dor, né? Tem dificuldade em deglutir justamente por causa da dor. Tentava engolir e doía. Não estou dizendo que não tinha problema ali neurológico, não. Ela era capaz de deglutir, mas doía muito, por isso ela não conseguia. Aquilo causava muita dor. Então existe aí a dor severa quando ela tenta deglutir, dói a garganta. Embotada, não gostava de ir para a escola e de estudar. Quando ela sempre que ela se deitava, pegava no sono. Não era mal-humorada, não ficava irritadiça e sempre que a mãe perguntava como ela se sentia ou se estava com fome, sempre que a criança fica doente, né, a mãe vai lá e pergunta: o que você está sentindo? Você quer comer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Você está cômoda? Quer que eu abra a janela? Feche a janela? Quer que eu faça companhia? Quer que eu te cubra? Quer que eu coloque música para tocar? Seja o que for, você quer comer alguma coisa? Quer que eu prepare alguma coisa para você comer? Isso a cada hora, né? Tipicamente a mãe vai lá para ver a febre da filha. E muitas crianças e até adultos não gostam de ser incomodados durante a fase aguda. No caso dessa criança, no entanto, não tinha problema. Ela se sentia cômoda e sempre respondia todas as perguntas que a mãe fazia.
Então, não ficava muito irritadiça, não ficava mal-humorada, emburrada, principalmente quando a mãe cuidava dela. Ela respondia as perguntas da mãe, sentia muita sede e transpirava muito com a febre. Ao observá-la no consultório, lembrem-se, na fase aguda, a observação é muitíssimo importante. Isso é importante vocês saberem. Quando você está tratando um paciente em fase aguda, a observação é de suma importância. Lógico, a observação também é importante na fase crônica, mas na fase aguda é ainda mais, porque você consegue tomar muitos sintomas somente com a observação. São coisas que a mãe, por exemplo, não vai conseguir te dizer. Eu observei, então, que a criança, ela respondia todas as perguntas que eu fazia e também, quando eu fiz o exame, também. Na fase aguda, você precisa examinar a paciente, né? Isso nos traz muitas informações. Por exemplo, digamos que você vai examinar a garganta, você vai ter que ver como é que está a garganta, a cor, se tem congestionamento, se tem algum inchaço, será que esse inchaço é unilateral, bilateral, será que é do lado esquerdo, do lado direito, essa irritação. Se houver pus, será que só tem de um lado? Será que tem dos dois? Qual lado? Qual é a cor daquela secreção? Qual é a cor da mucosa? Será que é um vermelho claro, vermelho escuro? Será que está congestionado? Será que está mais puxando para o roxo? Será que está com cheiro forte? Será que está com... qual é o tipo de expectoração, a secreção? Qual é a cor dessa secreção? Amarela, verde, esverdeada, com sangue, sem sangue? Depois você examina a língua, como é que está a língua, se ela está úmida, se ela está seca, se ela está achatada, se ela fica na frente dos dentes ou se ela fica achatada e embaixo da parte inferior da boca, se tem com aquela sensação de couro na língua. Então, essa observação é importante e também a examinação. Eu concluí, então, que a criança estava ali respondendo todas as perguntas que eu fazia e também vi que havia pus nas duas amígdalas na forma de folículos. Apesar daquela febre tão alta, ela não ficava irritadiça. A gente precisa ver qual é a mudança na constituição da pessoa e também o que está faltando, ou seja, aquilo que não está mais lá. Isso é muito importante. Vocês têm que procurar aquilo que deveria estar, mas não está lá. Normalmente, por exemplo, quando uma criança está com uma febre muito alta, você espera que ela esteja mal-humorada, meio irritadiça, ou até meio embotada, ou querendo ficar junto com a mãe. E se isso não acontece, se você não observa isso, porque afinal de contas é isso que você espera numa situação normal, é só você se colocar naquela situação. Se eu tivesse numa situação como essa, como é que eu reagiria? Como é que uma pessoa normal reagiria numa situação como essa? E se você vê que existe uma reação esperada, mas a reação daquela criança destoa do que você esperava, aí isso deve ser observado. Essa é uma criança que tinha 40 graus de febre quando chegou no consultório. E mesmo com uma febre tão alta, ela não estava mal-humorada, ela não estava irritadiça, ela estava disposta a responder às minhas perguntas normalmente e permanecia alerta. Sim, pois não. Só pegar o microfone. O senhor não tinha comentado que ela estava dull, que ela estava... Didn't you say she was dull? Dull, yes. Dull in the sense... que ela está Yeah, dull. alerta. You Okay. said that she's alert, though. Yeah, okay. Sim. Eu usei a palavra dull, embotada. Sempre que ela se deitava, ela pegava no sono imediatamente. Mas, quando ela chegou ao consultório, acordada, aí sim, ela estava alerta. Não ficava nem mal-humorada, nem irritadiça, ficava bem alerta. Inclusive, nem se irritava quando a mãe falava com ela. E, mesmo ali, na minha frente, ela não demonstrou nenhum tipo de irritação. Então, o que eu vou considerar? So, what should I consider then? Bom, cabe a vocês decidir então agora o que considerar. Essa é a pergunta aí do estudo de caso. Eu não estou falando daquele embotamento agudo, não, onde a pessoa nem quer sair da cama,
ou não quer falar, não quer comer, não quer fazer nada. Não é esse tipo de embotamento, não. Quando eu usei a palavra embotamento dull, isso significava que quando ela estava deitada, se ela se deitasse, imediatamente pegava no sono. Mas se estivesse desperta ou fora de casa, por exemplo, no meu consultório, ela conseguia responder as minhas perguntas normalmente, estava alerta, ciente das redondezas, do que havia à sua volta. Vocês vão ver a paciente, eu vou mostrar para vocês o vídeo e aí vocês decidem como é que ela está. Respondia minhas perguntas sem problemas, alerta. Não precisava ser consolada, nem chorou. Então, o que não existe, o que não acontece também é importante. Por exemplo, aqui ela não chorava. Também pus nas amígdalas. As amígdalas estavam muito vermelhas, com folículos brancos dos dois lados. Não era unilateral, não, nas duas amígdalas. E o remédio, foi prescrito com base nessas características. Ela era extremamente friorenta e tinha muitíssima sede. E vocês vão ver no vídeo também que ela está agasalhada, né? Ela está com casaco. Imaginem, alguém em Mumbai usando um casaco, aquilo ali realmente mostra que a pessoa é muito friorenta. Eis o laudo. WBC, ou seja, as plaquetas muito altas, 13.600 de leucócitos, ou seja, uma amidalite aguda folicular. Neutrophils 86, muito alto. No dia 7 de outubro, a hemoglobina caiu um pouco, está um pouco abaixo. Ou seja, um número relativamente baixo. Vamos ver ela. Vamos ver a paciente. Olha a garganta. Dá para ver aqui dentro? Os folículos. Deixa eu mostrar para vocês o vídeo agora. Which one? Yeah, because of the better or pure HD, full HD cameras. Before they were not HD cameras. Ele está falando da resolução do vídeo. Aqui não foi filmado com câmera HD, câmera de resolução normal, por isso que a imagem está um pouco menos clara. Olhem só, ela está agasalhada, está aí com um casaco, com uma febre de 40 graus. O que ela está fazendo? O que a criança está fazendo aqui, a menina? O que ela está fazendo com a boca? Isso. Vocês viram, né? Ela está lambendo os lábios e a própria boca com a língua, porque ela está sentindo que está seca a boca.
Okay. There's no cough. There's no cough. Fever, chilly, throat pain. Thirst, she's drinking every half an hour, she's drinking good quantity of water. Ou seja, a cada meia hora ela bebe uma boa quantidade de água, So it is paining. apesar da So dor. it is paining. Apesar da dor. And when she's swallowing, she's having lot of difficulty and pain. E aí, quando tá realmente está incomodando demais, quando está inchado, né? Incomodando a deglutição. Está muito dolorido. Appetite is very poor. Apetite ruim. What helps the pain? Is it a warm? O que or que cold? ajuda? Take something O que que warm or ameniza hot a that dor? helps the pain. Alguma coisa quente ou fria? Pain is more with solids or liquids. A dor dói mais com comida sólida ou com With líquidos? both. Even when drinking also there is pain. Even when eating solids there is pain. Dor, de tudo quanto é jeito. Seja com Why I am comida, asking this seja question? com bebida. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou perguntando We have isso? remedies in where, the Porque pain is nós worse temos more with liquids rather than solids, Remédios right? que Laxative is number a one. dor, por exemplo, Laxative is a remedy piora where the com pain is líquidos. worse with liquids. Lácases, por exemplo, a dor é pior com líquidos, mas melhora com sólidos. E Ignácia, Now this computer thing, in here I'm not Essa able to find the afterwards. coisa I'll try to find in a day or two and let do you know. computador está complicado. The after I also have the afterward, but you'll see one more small video of the current state. A gente vai ver um vídeo menorzinho do estado atual. She also complains of headache. Também queixa de dor de cabeça dos dois Both lados, sides, she also complains of né? headache. Dor de cabeça bilateral dos Throat dois also pain lados. both sides. A garganta também doendo dos dois lados. Now you can see that. Dá para ver? See the redness of the throat. A vermelhidão Follicles that are seen. com os pequenos folículos. Much better. See this. Such severe redness, congestion. Olha, bem What else are you vermelho. saying? Que mais? Yes, and Que mais? not only white. Não só branca, a língua. Right. Ah, Ahá, yes. sim, Moist and úmida. not white. It's more like yellow. Não é branco, é mais amarelado. Não dá para ver More aqui, like yellow, isn't it? né? É mais See amarelada. the saliva. See the Mas dá para tiny ver a white saliva, saliva. né? And she was constantly E looking at ela her tongue. estava And sempre- she is very thirsty. Sempre sedenta, né? Então, sempre umedecendo também a língua. Remédio é super claro. લિક્વિડ વધારે પીવામાં તકલીફ થાય છે કે સોલિડ ખાવામાં વધારે તકલીફ થાય છે? બંનેમાં થાય છે એને. આજે તો ફ્રૂટ જ આપી છું સવારના. She is with 103 fever at this point of time. Aqui ela tá com a febre de 103, que é menos de 40 graus, mas assim, tipo 39,5. Tá, ela é ativa ou embotada? With 103 fever, 103 de febre, all my questions properly. respondendo a todas as minhas perguntas de uma forma correta. Ela está embotada ou é uma criança ativa? અને એના પેલા નાળિયેર પાણી આપ્યું. કાલ કરતા એક્ટિવ છે કે ડલ છે? ડલ જ છે, સૂતી જ. É vocês que decidem. Home, she is when she wants, Em she's lying down, Casa, she immediately goes off to sleep. quando ela está deitada, ela dorme imediatamente. છે
she gets sleep. Ela She lies dorme. down, she gets sleep. She's getting good sleep. Tá? Quando ela deita, ela dorme. Um sono bom. She's breathing through the mouth. Respira pela boca. She was vomiting once yesterday. Vomitou કોઈ બોલાવે તો ગમે છે uma vez. તાવ હોય ત્યારે નથી ગમતું ત્યારે આમ સૂતી ગઈ ચીડાય છે ચીડાય છે ક્રોસિંગ કે કોમ્બી ફ્લેમ આપે તો તાવ એકદમ નોર્મલ થઈ જાય છે ક્રોસિન In spite of taking paracetamol, Apesar de or estar tomando ibuprofen, paracetamol ou the ibuprofeno, fever is not becoming normal. a febre não se normaliza. Quer dizer, a temperatura dela não se normaliza. તો 100 ની અંદર આવી ગયો 99 ની અંદર આવી ગયો તો કે નહીં No, even with the paracetamol, Mesmo fever com only came paracetamol, down up to 100. a febre não baixou muito. અને આમ What else have you observed? O que mais que vocês observaram? A febre baixou só para 37,7. O que mais que What will vocês decide whether observaram? someone is dull? How will you decide? Como é que você chega à conclusão de se a pessoa é embotada? Se a pessoa falar, eu sou embotada, não, tá, mas se a pessoa não falar, como é que você chega a essa conclusão? Ah, yes, Dovell. Sim, The eyes will tell you. The os eyes olhos, will os be olhos drooping sort of. vão estar meio You see caídos, any né? time her eyes Tá? drooping at all? Vocês já viram, se vocês viram os olhos delas Alright? Her eyes are caídos? absolutely Não, estão absolutamente abertos. Activity increase doesn't Então, always have to be breaking and destroying Aumento and de restless. atividade Okay, não that's precisa fine. ser Anyone can say that. uma atividade de quebrar, de destruir, de estar sempre se movimentando. Não, mas é claro, uma pessoa com um processo inflamatório grave, né? Você não vai esperar esse comportamento, né? Porque de uma certa forma a pessoa está fraca, porque a pessoa não está comendo muito. Claro, vai ter uma certa fraqueza física. Então, aí nesse estado, você vai ter que ver se a atividade da pessoa está maior ou aumentada ou diminuída. Então, se for uma pessoa que está se movimentando, quebrando, mexendo e tudo, aí fica fácil. Não. Mas a expressão facial, especialmente os olhos e as pálpebras, vão demonstrar para você se a pessoa está embotada ou não. Eu vou mostrar um vídeo em que um paciente, né, está claramente embotado. Não está chorando, não é irritadiça. Fica perto de mim, não. Senta perto de mim, não. સુઈ જાય છે તો નિંદર આવી જાય છે કે ખાલી જાગતી પડી હોય છે When I sleep, when I lie down, I sleep. Quando eu deito, eu durmo. See the eyes so big. In fact, ઠંડી આખો વખત વાય જ છે ચાલુ જ છે ઠંડી ચાલુ જ છે પંખો નથી તો પંખો તો પછી બંધ કરીને સ્લો એસી જ રાખી હતી એકદમ સ્લો હા પણ સ્લો એસીમાં પછી બ્લેન્કેટ જોઈએ હા ડબલ ઓડીને ચાલો ઠીક છે that's a report. Esse é o laudo do exame que ela fez, né? So what is the thermals activity, thermals thirst? Ok, vamos lá. Atividade, termais e sede. Activity, Atividade, either I would say increase, eu diria aumentada ou normal. definitely not less. Definitivamente não é embotada, tá? Não tem Chilly, friorenta, thirsty, sedenta. what else? Que mais? Now, characteristic, physical, mental and particulars. Quais são aqui os característicos, né? Gerais, particulares. Moist tongue, Ou língua úmida, sedenta, né? Apesar da língua estar úmida, ela é sedenta. this, what about the character, particulars of the lesion? I told you the color, Olha the só, looks, a cor da lesão, follicles, o aspecto, pustular follicles, as pequenas pústulas nas amígdalas. Só 2 dias She started, see, it atrás, time, no?
for the pus to develop. But here, né? in 2 days, she is already having very high fever. A infecção, ou a inflamação, ou o problema começou há 2 dias e já tem pus, né? And 2 days, just 2 days after the remedy, E 2 dias depois do remédio, see this, e aí? no pus. Não tem mais pus, Pus has disappeared. né? Já desapareceu. No pus. You can see very clearly. Então dá para ver Redness is claramente much less. a vermelhidão diminuiu. No fever. Não tem, a criança não tem mais Within febre. 24 hours. Em 24 horas, Unfortunately, infelizmente, yesterday night it was there. My computer is really this time doing all kinds meu of computador nesse seminário está me dando trabalho. Ontem à noite eu achei e agora não estou achando mais. Não, mas pelo menos nós temos essas fotografias para vocês verem. now better see. Está bem melhor. She must have eaten something. Talvez ela tenha comido alguma coisa. Essa placazinha That's clear. Still amarela deve ser de alguma comida, algum alimento. É claro que a língua não vai mudar. Essa é a língua original, então, mas ela deve ter comido alguma coisa, por isso que tem essas placazinhas amarelas. Mas a parte anterior, né, da língua, nós podemos ver que está bem limpa, não tem nenhum problema. absolutely fine. Tranquilo. No fever. Não, a febre cedeu. I will try to find the video in the break and Eu vou tentar encontrar o vídeo nesse intervalo que a gente vai fazer daqui a so in pouco. this, Então, either you can go for nós podemos ou, definitely not. No sleep overpowering. tá, não tem sono incontrolável, não é extremamente embotada, There is no não, physical restlessness. não tem essa inquietude física, Maybe you can say slightly mental anxiety. talvez uma more. pequena ansiedade mental aumentada, não sei, Actually, com certeza and friorenta definitely thirsty. e Of com course, certeza here, sedenta. Dr. Baker puts Nux-Vomica, Aqui o chamomila, doutor Vita põe Carb, nos vômica, Ferrofoz, camomila, barita China, carb, ferunfose, China, but we know mas nós sabemos and even here also he has put que mercury aqui as a também ele colocou, solvent tarantula, even if you take olha só, esses remédios aqui, mas nós já sabemos que mercúrio hot as é, well as chili. mercúrio, né, é calorento ou friorenta. More often in acute, it is usually hot. It is Quina, in chronic, perdão, but it can be é, even chili in ele chronic also. pode ser friorento no crônico, mas Characteristic swelling esse inchaço with that pustular is característico, né, com pus, é característica de mercúrio. Então, mental, né, ela está bem alerta. Eu não tomei como aumentado, ela está bem alerta ao seu ambiente. Então, a pessoa com a febre de 40 graus, a pessoa entra no estado de estupor. Ela perde a noção do ambiente, mas ela está bem consciente. Então, eu tomei o quê? Atividade mental presente, extremamente friorenta, extremamente sedenta, formação de pus, e ela é uma criança alerta e respondendo as perguntas de uma forma correta, apropriada. As pessoas que no agudo dormem. Ah, tá. A pessoa, por exemplo, que está dormindo praticamente, aí acorda, responde as perguntas de uma forma correta e depois volta para dormir de novo. Ópio é calorento e mercúrio é friorento. Então, vemos a formação de pus. Por causa dessa vermelhidão, né, a gente poderia até pensar em beladona, mas beladona não se indica depois da formação de pus. Uma vez que tenha pus, aí a gente já tem que eliminar a beladona.
aconita e meladona, pronto, já são eliminados se você vir pus. Então, mercúrio, silícia, calcária sulf, você vai ter que usar esses remédios indicados para a formação de pus rápido. E com essa sede extrema, apesar da língua úmida, ela estava sempre umedecendo os lábios, porque quase uma sede que não era satisfeita, uma sede incontornável. Não, Dr. Bandi, só para repetir, após... Just to repeat. Só para repetir, após a formação de pus, mercúrio, silícia, calcária sulfúrica, Hepasulf, calcária sulf. Hepasol. O que é Hepasol? What is... Heparsulf. Ok, Heparsulf. Novo remédio. Remédio novo para a tradutora. Heparsulf. It's in the list, yes. It's in the list. Pus, antes da formação de pus, poderia ser aconita, beladona, ferrum phosphorus, yes, ferrum phos 2, calimur, ferrum phos. Nos primeiros estágios da inflamação, aconita, beladona, calimur, ferrum phos e outros. Mas esses são os mais comuns que a gente vai encontrar. E depois da formação de pus, ou seja, o segundo estágio da inflamação, aí nós temos mercúrio, calcária sulf, heparsulf, silícia, lácases. E em mercúrio você pode ter Mercsol, Merc-IR e IF. Se for só lateralidade esquerda, é Mercury IR. Se for direita, então Mercury IF. Seria o Mercury iodato flavus. E o outro seria Mercury iodatus rubrum. Então, eu prescrevi Mercsol 1M, ou seja, no agudo, uma alta potência, dose única, nada repetido, 2 dias depois ela estava bem. O processo tinha, assim, ela não tinha mais aquele processo inflamatório. Esses são os sintomas, né, de Mercsol. Então, esse seria um seminário intenso de matéria médica. Nós vamos tentar cobrir a maior quantidade possível de remédios. Realmente é o metal mais pesado encontrado em estado líquido a uma temperatura normal. A característica do mercúrio é que é o único metal pesado que é encontrado em estado líquido na temperatura ambiente. Então, como resultado, nesse estado, ele não fica num lugar, está sempre se movimentando, portanto, extremamente inquieto, como tarântula, tuberculino, como Rostox, como Iossiamus, como Bacillinum. Essa inquietude em criança, você encontra 4 remédios, 3 marcas, Mercury, Bacillinum, Iossiamus e Rostox. E tuberculino e tarântula são também extremamente inquietos, especialmente em crianças. Indivíduos Mercury são extremamente inteligentes, altamente precoces, mais maturos, com amadurecimento maior do que a sua idade, como carcinosina. Mas podemos diferenciar entre calcária com base na velocidade. Mercury é rápido, né? E calcária é bem lento.
Então, violento e raivoso e, portanto, pode ser destrutivo. Então, podem ser destrutivos no estado agudo. Anarquistas e revolucionários. Ousados e corajosos. Positivos. São pessoas que não desistem facilmente, mesmo em situação de crise, eles vão enfrentar. E mesmo que sejam derrotados ou tenham um resultado negativo, eles voltam e tentam resolver. Por exemplo, um homem de negócios que perde dinheiro, não desiste, continua fazendo o mesmo negócio e tenta ganhar de novo o que perdeu, sem entrar no estado de depressão. O bold é o destemido, arrojado, corajoso, ousado. Então, e mesmo que estiver indo mal, não perdem a coragem, a fé, e aí trabalham para recuperar o que perderam. Esse é um exemplo clássico de pessoas positivas. E como eu disse, para pessoas positivas, o copo sempre está meio cheio. Outros mentais maliciosos e também vingativos. Maldosos e vingativos. Também desafiadores. São pessoas que desafiam a autoridade, pessoas que desafiam seus pais, no caso de crianças, ou crianças também que desafiam ou respondem aos professores. Kaushikun, Baritakab também aparecem na rubrica. Desafiadores, 3 marcas, anarquista e revolucionário. São pessoas que querem mudar o sistema e querem ir contra o establishment. São pessoas que querem mudar o status quo, querem trazer algo de novo, algo de diferente. E é por isso que essas pessoas normalmente conquistam muito na vida, porque desafiam as normas, desafiam o que já existe. São pessoas provocadoras. Muita força de vontade. E por causa disso, eles conseguem aquilo que se propõem a fazer na vida. Inclusive, não param até conseguir atingir aquele objetivo. E mesmo assim, às vezes também não param. Mesmo depois de atingir o objetivo, muitas vezes eles dobram a meta e aí tentam atingir aquela nova meta. Pessoas positivas e otimistas. Pessoas ditatoriais, dominadoras. É um dos metais pesados que não é diligente, é não diligente. Normalmente todos os metais pesados são diligentes. Platina, Mercury, no entanto, são não diligentes. Ditatorial, dominador. Arrogante. Um ego enorme. Música melhora. Tarântula, tuberculinum, carcinosina, cuprum met e natrum mur. São esses os remédios onde a música tem um efeito muito forte. No caso de Tarântula, começam a dançar imediatamente ao ouvir a música. Músicas com uma batida mais rápida, principalmente com uma bateria muito forte. Na carcinocina tende a ser mais música clássica, música instrumental, música daquelas músicas suaves de ouvir, com um ritmo bom, uma melodia boa de ouvir.
No caso de natrum mur, costuma ser aquelas músicas mais tristes, melódicas. Aqui no Brasil acho que a gente chamaria de música de dor de cotovelo, né? Lá nos Estados Unidos seria aquela música soul music, aquele estilo musical soul dos negros dos Estados Unidos da década de 40. Como eu disse, velocidade é muito, muito rápida. Mercúrio é um metal pesado não diligente. Físicos do Mercúrio. Como vocês devem saber, o Mercúrio é muito sensível a qualquer mudança atmosférica. É por isso que as pessoas que têm esse tipo de irritação, as pessoas que são Mercúrio, são chamadas de barômetros humanas, porque conseguem sentir mudança de temperatura, mudança na pressão barométrica, conseguem detectar que vai chover nos próximos 2 dias, porque Mercúrio consegue sentir a mudança na temperatura e também mudança na pressão atmosférica. Então, são extremamente sensíveis a mudanças na atmosfera e, por isso, são muito afetadas pelos 2 extremos de temperatura, tanto calor quanto frio. Os termais, então, do Mercúrio são os seguintes: pode ser friorento, pode ser calorento e também ambitérmico. Na maioria das vezes, em casos crônicos, Mercúrio é friorento, em casos sifilíticos também. Em casos sóricos, pode ser calorentos e na fase aguda também pode ser calorento. Mas o Mercúrio a gente sabe que é ambitermal. Pode ser tanto ambitermal, pode ser tanto calorento quanto friorento. Também extremamente sedento. Inclusive, essa sede não acaba nunca. Às vezes, eles bebem 4, 5 litros de água e a sede continua insaciável. Essa sede continua, inclusive, durante a noite. São pessoas que acordam e levantam da cama só para beber água. Aquela pessoa que levanta para ir ao banheiro e logo depois já toma um copo d'água. Acordam com a boca seca e sentindo muita sede, mesmo durante a noite. Eles, durante a noite, muitas vezes consomem 1, 2 litros de água. Só para vocês terem uma ideia aí do tamanho da sede do Mercúrio. Eles bebem litros e litros de água. E transpiram muito também, litros e litros. É uma transpiração, uma sudorese profusa. A língua é bem característica, ela pode ficar achatada, úmida e cheia de marcas de dentes. É como se a língua não coubesse entre os dentes, não pudesse ser acomodada ali entre os dentes e acabasse sendo mordida por eles. E também uma placa amarelada e com aspecto sujo na língua. E falando ainda do Mercúrio, tanto em termos de mente quanto corpo, é muito rápido. Mercúrio é muito rápido. Calcária também é muito rápido. Mas essa velocidade da calcária se restringe somente à parte mental, não física. Laquesis também. Tarântula, Argentum nitricum, fósforos, tuberculinum, Mercúrio, todos são remédios de ação muito, muito rápida. Ignácia, não. Não, mais frequentemente ele é lento. Normalmente costuma ser lento. Beladona, aconita, e os remédios lentos, Gelsemium, Acid Force, Heliborus, e até mesmo Stramonium, é muito, muito rápido, quase como Beladona.
Gelsemium, ácido fós, Helleboros, Nus moscata, são todos remédios muito lentos. Magnésio tem uma ação muito lenta. Todos os cálices, ou praticamente todos os cálices, são muito rápidos. Menos Kali bicromicum. So again you can make even the chart like this, fast remedies and slow remedies. Então fizemos a distinção entre os remédios lentos e os remédios rápidos. Nesse caso, mercúrio rápido. Calcária mentalmente é rápido, fisicamente lento. Baritacar. E todas as baritas, na realidade, lento. Sangramento. Mercúrio sangra muito, sangra profusamente e por qualquer razão. Ou seja, só por um toquezinho ele já está sangrando. Até mesmo nas secreções pode haver sangue. Isso inclui saliva, sêmen, até o sêmen de mercúrio contém sangue. A saliva também. A constituição física do mercúrio, robusta, um bom porte, pode ser obeso, mas ainda assim muito ativo. Vocês viram aquela criança, né? Aquela criança da amidalite. Né? Ela era um pouquinho gordinha para a idade dela, né? Um pouquinho acima do peso. E ontem a gente falou da ELAPS. ELAPS é para crianças gordinhas e também adultos, um pouco acima do peso. ELAPS, inclusive, é um remédio indicado para crianças acima do peso, um pouco acima do peso, e adultos também. Então são pessoas robustas, pessoas troncudas, pessoas fortes, com um tronco largo. Na clínica do Dr. Hélio, outro dia, a gente atendeu um paciente, um agricultor, que é tão destemido, tão corajoso, era um homem enorme, com um filhinho pequenininho. Aí ele disse que tinha gente tentando aí invadir a terra dele, e ele disse que pegou a espingarda e foi lá na fronteira da terra dele para atirar nos invasores. Disse, olha, peitei eles e ele confessou, inclusive, que já matou gente nessa situação. E ele era uma pessoa extremamente arrogante. Quando a esposa dele tentava abrir a boca para falar, imediatamente ele cortava ela. E aí passava por cima dela e não deixava ela falar. Então, quando ele saía do consultório, a esposa conseguia falar, mas assim que ele voltava, ela não conseguia dizer uma palavra. Sempre que ela dizia alguma coisa, conseguia falar alguma coisa, ele contradizia. Ele mostrava para mim, ó, disse, olha, sempre que eu caio, eu fico com essa mancha. Ele disse, ele fica com um hematoma na realidade. Ele disse que se ele bater, por mais leve que seja essa batida, ele já fica com um hematoma enorme, todo azulado. Então, isso significa que os vasos capilares imediatamente explodem. Então, é isso que acontece. E há também uma aglutinação do sangue ali. Eu perguntei para ele, nossa, isso deve ter sido uma lesão horrível. Ele disse, não, foi só uma batidinha. Sempre que eu dou uma batidinha, eu já fico imediatamente com um hematoma enorme, quase preto, de coloração. Então, sangramentos são uma característica da constituição física também robusta. E apesar de ser um cara enorme, ele era também uma pessoa muito ativa. Mercúrio é muito ativo, apesar do tamanho. Desejo, manteiga, pão com manteiga e por leite.
Transpiração profuse, profusa. collicuative. What does collicuative mean? Ele usou a palavra collicuative. O que isso quer dizer? Ele está perguntando, se alguém sabe. Perspiration, Quando a transpiração é assim, o que isso quer dizer? Ele está perguntando. what does it say? Followed by weakness? Seguido por fraqueza, foi o que ela disse, se Ok. não me engano? É isso? Não sei se coletivo é pegajosa. Not sure if it means sticky. Does it mean sticky? Excessive. Excessiva, não é pegajosa não, mas excessiva. The people Qualificativa seria excessiva em português. São pessoas que mostram ali as mãos e as mãos estão encharcadas. Aí você seca o suor, dali a 1 minuto já estão encharcadas de novo. Então é uma transpiração extremamente excessiva, debilitating sweat. seguida por uma fraqueza. É uma sudorese que debilita, né? Uma transpiração excessiva. So it is profuse, collicuative, Então, with bad profusa, odor, excessiva, yellowish com stains odor which are ruim very e difficult to manchas wash. amareladas, deixa manchas amareladas que são muito difíceis de lavar. Stains indelible. São muito difíceis de você tirar aquela mancha daquele suor, mancha amarelada. Inclusive, a famosa pizza debaixo do braço. Eles sempre reclamam das manchas que aparecem debaixo do braço por causa do suor e também ali no colarinho da camisa. A gente está vendo aqui que outra definição aqui para colicoativo seria abundante, uma secreção abundante. Então, secreções com mau odor, com um odor extremamente ruim. E também até mau hálito, halitose. And as I told you, suppurative tendency, every wound Tendência de supuração, que acontece em todas as lesões, todos os machucados. Todas as lesões têm supuração. Então, por exemplo, se machucam a perna ou o braço, as amígdalas também. Os senos, qualquer região do corpo com supuração. A gente vê isso também na silícia, sulfur, calcária sulf. Também vemos essa transpiração em Hekla lava e também em pólvora. A gente vê em pólvora. Também são remédios de supuração extrema. E também antrocinum, com aquelas bolhas, aqueles furúnculos enormes. Então, antrocinum. Pyrogenium, antrocinum, Hekla lava, pólvora, né, que você usa para armar Hekla lava, pólvora e antrocinum, supurações, furúnculos extremos com um odor extremamente ofensivo e muito pus. Vamos fazer uma pausa agora para o café. Quando a gente voltar, a gente vai ver vários outros casos de pacientes. Eu quero que o senhor me explique melhor, assim, Mercúrio não é diligente, mas ele vai em busca dos seus objetivos, quer explicar melhor essa não diligência de Mercúrio. Could you explain a little bit more the non-diligence of Mercury? Well, they are not like very sincere in their work. Eles não são muito sinceros, muito aplicados no trabalho que fazem.
Diferente das crianças, né? Não é diferente das crianças. Por exemplo, as crianças Mercúrio não têm aquele ímpeto de estudar por conta própria, estudar assim que chegar em casa, ou fazer o dever assim que chega em casa. A mãe precisa mandar eles fazerem. E porque são muito inteligentes e precoces e também ambiciosos, só estudam quando é verdadeiramente necessário. E mesmo assim só fazem o minimamente necessário para passar a prova ou para subir na vida. São pessoas extremamente práticas. Uma criança diligente, não. Ela estudaria tudo que aprendeu na sala de aula e iria até além, estudaria até mais do que precisa. Ou seja, estaria na frente da turma no caderno. Por exemplo, se você tem uma criança carcinosina, silícia, por exemplo, são crianças que vão estudar o livro, vão estudar as anotações de sala de aula e vão estudar também fora, em outras fontes, aquele assunto. O Mercúrio, no entanto, como sabe exatamente o que quer e exatamente o que a professora vai perguntar na prova, só estuda aquilo que a professora diz que vai cair na prova. Então, a professora fica muito feliz, porque a criança repete exatamente aquilo que foi dito em sala de aula, mas ele não vai nem um pouco além, não faz nada extra. Enquanto que as crianças diligentes, muitas vezes, já sabem muito mais daquele tema do que o que a professora já explicou em sala de aula. Na prova, se a professora disser determinado assunto ou determinados capítulos do livro vão cair na prova, uma criança diligente vai estudar aqueles 3, mais todos os outros capítulos do livro. Enquanto que uma criança Mercúrio, ou lá que existe, que é muito inteligente, que tira nota muito boa, vai apenas estudar aqueles 3 capítulos que vão cair na prova e mais nada, porque são ambiciosas, são trabalhadoras e querem subir na vida. A positividade do Mercúrio. Se uma criança Mercúrio, perdão, se uma criança diligente reprovar, fica devastada. Agora, se o Mercúrio reprovar na prova, não fica tão assim, não. Ele diz, não, me dá outra prova aqui que agora eu vou acertar. Deu para entender um pouco melhor a questão? Sobre a tomada do caso na parte de vitalidade. I have a question as to how to take the case in terms of vitality. Hora aí ela Because at one point the child was dull and would fall asleep easily, but in other times she was alert and awake. So in Dr. Prafu's table, how would you fit that? Yes, that's what I said. Definitely not dull. Por isso que eu disse, certamente não embotado. According to Dr. Praful Vijaykar's chart, segundo a tabela do Dr. Praful Vijayakar, according to Dr. Praful Vijaykar's chart, a tabela do Dr. Praful Vijayakar, eu não tomaria essa paciente como embotada, dull. Porque ela é muito alerta. Quando ela está acordada, ela responde as perguntas, né? Quando ela está acordada, ela é consciente do seu ambiente. E assim, por exemplo, na parte ali do quadro do Dr. Praful, o senhor entraria por onde? Atividade normal? Dorme durante o calor febril? Por onde o senhor entraria? Okay, I'll show you. There are cases. Isso vai ficar claro para o senhor ao final do dia, tá? Eu vou mostrar um caso de sono incontrolável, um caso de embotado, tá? Então, ao final do dia, o senhor terá a resposta à sua pergunta, à sua inquietude, tá? Eu vou mostrar para o senhor. Hoje e amanhã. Mesmo se você tiver uma pergunta, pode perguntar. Another question. Colocar o quadro agudo, aquele chart do agudo, para o nosso fotógrafo fotografar, que a gente compra. Yeah, sure. And I will give a printout. I told you, no? I'll give to Renata. Uma cópia impressa para vocês, tá? A Renata vai imprimir e vocês podem levar. But I would like to have it like a picture of it. 2 is better than 1. By the way, qualiquative. Gente, esse qualiquativo aí é hiperidrose, tá? É hiperidrose. E no caso da menina, com odor ruim, né?
Okay, so let's take a break and Então come vamos back. fazer um intervalozinho, a gente volta daqui a pouco.